pessoa aí, quem falou isso disse que não mentiria, então eu vou, pelo menos dessa vez, presumir que apenas se enganaram. Né? Falaram ali uma ideia sobre a questão de princípio ativo, né, que eventualmente teriam colocado ali, teriam sido responsáveis por eu ter percebido a questão da liberdade, né, sobre a questão de liberdade e divergência. Se você fala dos mandamentos, você está dando a opção das pessoas de saberem qual é o pecado, ou eventualmente de agora saberem que pecado cometem, preferirem o pecado, ou mesmo pararem de pecar. Né? E eles eventualmente sugerem que eles deram um pontapé inicial para essa ideia, mas isso, como eu falei, não é verdade, porque isso dependeria de eu perceber a ideia, né? Então eles estão dizendo que eventualmente a ideia sucessiva seria dependente de um princípio ativo. Isso não é verdade porque depende da minha pesquisa. Né? Se eu aí tá. E eles mesmos disseram que eu teria percebido depois que o argumento tivesse, como se fosse, eles fizeram a comparação de um reagente, né? Que, no sentido que eventualmente se está no organismo, aí um órgão poderia de alguma forma decompor isso e depois surtiria um determinado efeito, né? Ou mesmo até poderia virar outra substância. Essa comparação não tem sentido, né? Porque eles estão falando do princípio ativo no sentido que dependeria apenas da fala deles, depois sozinho apareceria do nada a informação. Bom, primeiro, que nem de certa forma por dois motivos, porque eles estão falando isso como se fosse derivado apenas da ideia e seria apenas uma reação química, né, o que não tem sentido, porque dependeria, no caso, da percepção cerebral. Se depende da percepção cerebral, é porque na verdade eu percebi a ideia. E aí que tá, não, porque o que eventualmente foi feito, na verdade, não foi simplesmente perceber a ideia, mas foi feita uma pesquisa. Claro, ainda poderia, na verdade, ser derivado de entidade espiritual. Então teria essa, que na verdade houve, porque também houve interferência de entidade espiritual. Na verdade, foi um processo os três, né? Ou minha pesquisa em entidade espiritual, ou só entidade espiritual, ou só minha pesquisa. Então veja só. E na verdade, não, porque na verdade, uma das coisas que eventualmente eu tive que fazer na pesquisa era, conjuntamente a essa ideia, não era só eventualmente ter essa ideia específica, mas a gente tá, a pesquisa para eventualmente trabalhar com outros temas análogos, vamos dizer que derivariam, não é que derivam, que estariam paralelos ali, que seriam paralelamente lançados com a questão da liberdade. Ou seja, para eu chegar nessa ideia, eu tive que, na verdade, pesquisar e chegar em outros pontos para daí, eventualmente, chegar na ideia de liberdade e divergência, de a pessoa ter acesso aos mandamentos e haver interesse de outros entes espirituais, no sentido de que a pessoa pudesse ali saber qual é o pecado que está cometendo e optar se eventualmente ela quer continuar pecando ou se ela não quer. Então, na verdade, para eu chegar nesse conceito, eu tive que, na verdade, pesquisar e passar por outros conceitos. Não foi uma coisa rápida, exatamente, eu tive que passar por outros conceitos específicos para eventualmente chegar nesse ponto e mesmo também trabalhar com outros pontos que de alguma forma teriam a ver também com essa questão de liberdade. Ou seja, eu teria que trabalhar com outros pontos para chegar nessa ideia de liberdade que eu cheguei sozinho. Claro, eu falo, não sei, eu posso ter recebido ali ajuda da entidade espiritual que estaria me ajudando ali quando estaria lendo a Bíblia, mas eu falo sozinho no sentido geral, né? Não sozinho eventualmente sem entidade espiritual, mas o que eu quero dizer que justamente derivou dessa minha questão de pesquisa e eventualmente não só chegando nessa ideia. Aí que tá, tanto que levou um tempo, eu tive que eventualmente perpassar, nem tão eventualmente assim, mas eu tive que perpassar por outras ideias até chegar na ideia de liberdade de divergência específica, mas tendo pesquisado e passado por outras ideias anteriores. Nesse sentido, então, não vejo essa... ideias anteriores que já estavam sendo trabalhadas e eventualmente outras ideias novas. Né? Também não tão eventualmente assim, mas com outras ideias novas até chegar no ponto sobre liberdade. Fica esse complemento ao canal.